Capítulo 25. No coração de Padre Pio. Certo dia, Padre Pio dissera: quando eu morrer, farei mais alarido do que enquanto estou vivo. Nos meses que se seguiram à sua morte, parecia que essa sua frase nunca se tornaria realidade. Lembro-me de uma viagem a San Giovanni Rotondo enviado pelo meu jornal. A vila estava deserta. O fluxo dos peregrinos parara. Muitas hospedarias tinham se visto obrigadas a fechar. Em setembro de 1969, por ocasião do primeiro aniversário do desaparecimento do religioso, os jornais publicaram artigos tornando patente que, sem Padre Pio, San Giovanni Rotondo caminhava para a morte e que o grande hospital por ele construído não teria qualquer futuro. Contudo, as coisas haveriam de mudar. Pouco a pouco, sem a intervenção de fatos estrondosos, as pessoas recomeçaram a afluir àquela povoação do Gargano. As atividades comerciais, surgidas ainda em vida do Padre Pio, retomaram seu funcionamento, ampliaram-se, multiplicaram-se. Em pouco tempo, Padre Pio, como hoje todos sabem, tornou-se um verdadeiro caso de popularidade. Era um caso único. O nome desse frade é conhecido de todos na Itália e o seu conhecimento tem se difundido rapidamente por todo o mundo. Padre Pio é tão conhecido que os meios de comunicação o tratam como uma verdadeira estrela do mundo do espetáculo. A sua popularidade alcançou uma força tal que obriga os diretores de jornais e revistas, também os mais refratários a temas religiosos, a dedicar-lhe espaço, consciente de que assim agradam ao público. No empenhamento em manter viva a memória de Padre Pio depois de sua morte e de divulgar a sua mensagem, distinguiram-se, como é natural, os frades capuchinhos, mas também muitos leigos, aqueles que o conheceram ainda em vida e que se tornaram seus filhos espirituais. Todos se transformaram em formadores de opinião, e trabalhando humildemente na sombra, recorrendo sobretudo à transmissão oral, fizeram Padre Pio ser conhecido a milhares e milhares de pessoas. Conheci grande número desses filhos espirituais do Padre, e todos eles me ajudaram muito, desde 1967, na redação dos artigos e livros que lhe dediquei. Nunca esqueci o entusiasmo pacato e sereno, mas caloroso com que me falavam do Padre. Por vezes, feridos com as injustiças de que Padre Pio fora alvo, deixavam-se transportar pela dor e tornavam-se polêmicos, mas nunca vítimas do rancor e muito menos do ódio. Muitos já alcançaram a meta final e estão certamente junto do Pai. Outros ainda continuam na terra falando dele. Sinto o dever de recordar alguns nomes, por uma dívida de reconhecimento. O industrial Giuseppe Pagnosin, Giuseppe Canapone, o ator Carlo Campanini, Giovanna Boschi Rizzaporo, Giovanna Baldazzi, conhecido por Giovanni de Prato, Giovanni Scarparo, Agide Finardi, o professor Mário Spallone, Dom Attilio Negrisolo, Monsenhor Giancarlo Setti e Monsenhor Guglielmo Zanoni, que em 1967 me apresentou a Padre Pio. Uma das pessoas que após a morte de Padre Pio passou a ser fonte inexaurível de notícias para conhecimento do espírito do Padre foi a sua filha espiritual Cleonice Morcaldi. Como já contei, no capítulo 16, Padre Pio a considerava parte da própria família e depositava nela uma confiança total. Cleonice o interrogava e Padre sempre respondia, revelando os segredos mais íntimos da sua vida espiritual e das suas extraordinárias experiências místicas. Durante 40 anos, desenvolveu-se entre ambos um diálogo quase ininterrupto, tanto falado como escrito. Tratando-se de Padre Pio, santo e grande místico, esse diálogo não foi casual. Mas ninguém conheceu o coração do padre como Cleonice Morcaldi. Ela morreu em 1987, 19 anos depois de Padre Pio, e despendeu muito desse tempo inteiramente dedicada
a divulgação de quanto o padre lhe tinha confiado. Não dispunha de muitos meios para cumprir a sua missão. Falava com todos os que iam ao seu encontro, escrevia carta aos amigos, confiava a pobres e anônimos cadernos sobre aquilo de que fora testemunha direta. Os seus relatos são simples, mas de grande valor. Já citei Cleonice Morcaldi por várias vezes nas páginas deste livro, e também referi a guerra caluniosa que muitos lhe fizeram, através de acusações e insinuações infamantes. O reconhecimento da santidade de Padre Pio constitui uma justa reabilitação também para ela. Depois da morte do padre, continuaram a pesar as antigas calúnias sobre Cleonice. Por isso, mesmo quem conhecia sua integridade não se atrevia a apoiá-la, pelo menos oficialmente. Muitas das coisas que ela contava eram utilizadas em livros e artigos por serem consideradas preciosas, mas sem que nunca se revelasse a sua fonte. Foram publicados livros inteiros com aquilo que Cleonice Morcaldi tinha escrito, mas sem citar o seu nome. Posso dizer que dei certa contribuição para derrubar o muro absurdo da lei do silêncio, que se erguia à volta de Cleonice. Não o fiz tanto por mérito pessoal, mas estimulado por quem a conhecia bem e que muitas vezes a visitou durante os últimos anos de sua vida, ou seja, por Dom Atílio Negrisolo. Era sacerdote de Pádua, filho espiritual de Padre Pio desde 1947, perseguido durante anos por causa da sua amizade com o padre. Tem o mérito de ter suportado tudo com resignação. As sanções disciplinares eclesiásticas contra ele foram dolorosas. Hoje, a santidade de Padre Pio exalta o seu sofrimento. Ele continuou sempre a falar e a anunciar Padre Pio contra tudo e contra todos, tornando-se ainda um grande defensor de Cleonice Morcaldi. Dom Atílio dissera-me sempre que, em sua opinião, Cleonice era uma santa. Dera-me a conhecer os escritos que a própria Cleonice lhe entregara, recomendando-lhe que o mandasse publicar. Graças a Dom Atílio, tive a possibilidade de inserir no meu livro A Tu per Tu com Padre Pio, A Sós com Padre Pio, uma grande quantidade desse material, cartas inéditas de Padre Pio para Cleonice, inúmeros bilhetinhos, respostas escritas a perguntas que ninguém ousaria fazer e às quais Padre Pio nunca teria respondido. Houve quem tentasse servir-se desse material para continuar a enterrar Padre Pio na lama, afirmando que as suas cartas para Cleonice eram a prova de uma amizade pouco clara. No entanto, como sempre, a hipocrisia farisaica faz certo alarido e depois é inexoravelmente eliminada. O livro obteve aquilo que pretendia, divulgar a verdade, demonstrar a grandeza sublime daquela amizade, fazer justiça a Cleonice Morcaldi. Tal mérito foi-lhe amplamente reconhecido, também por fontes oficiais autorizadas, como I Quaderni, publicação de pesquisa histórico-cultural publicada pela Casa Alívio do Sofrimento. No número de novembro de 1995, essa publicação dedicou ao meu livro, e sobretudo ao caso Cleonice nele abordado, um estudo de 10 páginas afirmando entre outras coisas: mais cedo ou mais tarde, Cleonice tinha de vir à luz. É uma figura demasiado importante na vida de Padre Pio para poder continuar oculta. Ninguém falava dela claramente, mesmo quem conhecia muitos fatos relativos à sua pessoa. Foi um livro de Renzo Alegre que a revelou ao grande público. Esse escritor, que sempre seguiu com admiração, para não dizer com afeto, a vida de Padre Pio, abordou o vasto capítulo do relacionamento entre Padre Pio e Cleonice. A partir de então, as coisas mudaram. Como que por magia, Cleonice emergiu do subsolo da lei do silêncio. Outros escreveram acerca dela. Além disso, foram publicados diários e recordações, ostentando finalmente o seu nome. Cleonice retomou seu lugar ao lado de Padre Pio à luz do sol, como reveladora, pelo menos daquela parte do espírito do padre
que só ela conhecia a fundo, graças às confidências que conseguira arrancar-lhe. Tudo isso me dá uma grande satisfação, precisamente porque se verificou na sequência da publicação do meu livro. Repito, porém, que o mérito principal cabe a Dom Atílio Negrisolo, que me fez conhecer Cleonice e a sua história com Padre Pio, e me instigou a publicar as cartas que o padre lhe enviara. Eu sou a mesma de sempre. Limito-me sempre a relatar as palavras do padre. Não creio, porém, que tenha correspondido à graça do Senhor. Em certa ocasião, o padre me disse: a você o Espírito Santo fala. Por isso me recordava sempre: tenha o cuidado de lhe corresponder. Mas que posso eu fazer para lhe corresponder? O padre falava-nos e depois soprava para dentro de nós, para nos fazer compreender as suas palavras. Perguntei ao padre num dos últimos dias de sua vida: Padre, será que eu vou me salvar? Vejo que dentro em pouco nos deixará. Ele fitou-me e disse: do céu poderei fazer mais, estarei mais perto de vocês, vou assisti-los melhor, falaremos frente a frente, tal é a fé. Perguntei-lhe imediatamente: estará tão próximo como o anjo da guarda? O anjo pode, mas eu sou seu pai, eu os regenerei para Jesus, no amor e na dor da sua própria paixão. No céu veremos aquilo que Padre Pio fez por cada um de nós. Certo dia o padre disse: os tempos são bastante tristes, tempos desventurados em que nós caímos. Peçamos ao Senhor que queira vir em socorro da Igreja. As suas necessidades tornaram-se extremas. A Igreja é atacada e caluniada. Rezemos por todos os irmãos de exílio, pelo ministro do Senhor, por todo o povo de Deus. Rezemos e ofereçamos os nossos sofrimentos. Padre Pio sofria muitíssimo ao ver a humanidade cair nos braços de Satanás. Lutou durante toda a vida contra Satanás e contra o inferno inteiro, a ponto de dizer: sinto forças para aniquilar todo o reino de Satanás. Qual foi o santo que alguma vez disse coisas semelhantes? Combater um ou dois diabos já dá bastante trabalho, mas o inferno inteiro... De princípio tinha muito medo, pedia às suas primeiras filhas espirituais: implore a Nossa Senhora que não me deixe ver mais aqueles rostos medonhos. Assustava-se ao ver aqueles monstros. Falavam com a boca que tinham atrás da cabeça e ostentavam as orelhas na parte da frente. Era uma aberração da natureza. Além disso, também apareciam ao padre sob a forma de animais, como elefantes, bois, cães, mas não segundo a natureza criada por Deus. Eram animais monstruosos, com o focinho no alto da cabeça e as orelhas deslocadas. Apareciam-lhe aos milhares. Mas como podiam caber milhares de diabos na cela do padre? Padre Pio respondeu dizendo: são espíritos que não ocupam espaço. Então aqui agora seguem algumas palavras de Cleonice, perguntas que ela fez ao Padre Pio e as respostas dele. Deus amou-nos para sermos felizes. Padre, me dê uma palavra. Ame Nossa Senhora e faça com que ela seja amada. Recite o seu rosário com amor e atenção. Devo prestar atenção às palavras da Ave Maria ou ao significado do mistério? Mantenha-se amorosamente atenta à saudação que lhe dirige e ao mistério que contempla e em que ela se encontra. Padre, sinto que não devo comungar, sinto-me indigna. Indignos somos nós. Indignos somos todos. Outra coisa é aproximarmos-nos indignamente do pecado. Mas é Jesus que nos convida, é Ele que o quer. Padre, ensine-me um atalho para chegar a Deus. O atalho é a Virgem Santíssima. Pai,
Diga-me uma palavra. O olhar de Jesus pousou sobre você. Vai recompensá-la imensamente. Que a Virgem das Dores guie todos os seus passos. Padre, quanto o Senhor sofre na Santa Missa? Tudo o que Jesus sofreu durante a sua paixão, quanto é possível a uma criatura humana. Passa todo o tempo da missa suspenso da cruz? Ainda duvida? Ainda não está convencida? Como consegue aguentar-se de pé no altar com tantas dores? Como se aguentava Jesus na cruz? Deseja que subam muitas pessoas à cruz? Gostaria que não subisse nenhuma, para não ter que sentir compaixão. Ao vê-la subir, preferia nunca mais descer do altar. E aqui palavras de Cleonice. Agora todo mundo sabe quem era Padre Pio. Mas durante a sua vida, os que estavam ao seu lado eram míopes, não viam nada, não percebiam a santidade do padre. Só viam que todo mundo se prostrava diante de Padre Pio e gritavam contra tais exageros. Mas também parecia exagerada a alguns a forma como toda a multidão circundava Jesus à sua passagem. E nesse caso não era Padre Pio, era o próprio Cristo. Hoje todos dizem que são filhos de Padre Pio, é como se fosse moda. Ele disse que nos assistirá, que estará sempre presente no momento da nossa morte, que será nosso advogado de defesa junto ao Senhor. Mas também disse: contudo, devem comportar-se bem. É que eu tenho a santa ambição de apresentá-los belos a Deus, dignos dele, verdadeiros filhos adotivos, em tudo semelhantes a Jesus. Se disserem que são meus filhos, mas não se comportarem bem, então também serei advogado, mas de acusação. Disse-me o padre: não é possível sofrer com alegria, como o Senhor diz. Eu não consigo. Disse ao padre: não é possível sofrer com alegria, como o Senhor diz. Eu não consigo. Ao que ele respondeu: devemos alegrar-nos porque a alma no fogo da tribulação se transforma em ouro fino, digno de ser utilizado no palácio do céu. Alegre-se por isso, quando se vê carregada com a sua cruz, mesmo que esta seja pesada. Ele costumava visitar muitas vezes as almas do purgatório. Disse-me de repente, cheio de dor, enquanto me confessava: não desejo que você vá para o purgatório. Por quê, padre? Porque em certos pontos é semelhante ao inferno, ou ainda pior. Não será melhor sofrer aqui na terra, envoltos no amor de Deus e no meio do sofrimento, do que no purgatório? Padre Pio dizia que no purgatório o sofrimento da criatura não lhe aumentava os méritos. É como quem está na prisão, expia sua pena, mas não é premiado pelo governo. Na prisão, quem te dá prêmios? Pelo contrário, quando se sofre por amor de Deus, obtém-se muitos méritos e evita-se o purgatório. Diz Dante: onde a alma se purifica e para subir ao céu se torna digna. Está bem, mas quanto tempo perdeu entretanto? Na missa, Padre Pio pedia sempre a Jesus que nos ajudasse a viver o purgatório cá na terra. Que devo fazer então para não ir ao purgatório? Oração, meditação e praticar a caridade para com o próximo. Na aridez e nas tentações deixo de lado algumas devoções, quase não tenho vontade de nada. Nesse estado deve esforçar-se para fazer o mesmo que sempre fez em tempo de consolações, sem pensar no gosto que não sente. A devoção é isso: servir por puro amor. Recorra à santa leitura. Antes de ler, recomende-se a Deus, para que se digne falar-lhe ao coração e servir-lhe de guia. Certo dia, alguém disse ao padre: não é necessário rezar um rosário tão longo, as pessoas ficam cansadas. Basta recitar uma dezena. E também não é preciso segurar o terço, é pesado. E além disso, não é elegante segurar nas mãos aquela fiada de contas, sem graça nenhuma. O padre ficou muito condoído e depois concluiu quase em tom de súplica: façamos aquilo que sempre fizeram os nossos pais. É impressionante.
Hoje, ao fim de 2000 anos de cristianismo, depois de Nossa Senhora ter aparecido sabe Deus quantas vezes, com a sua arma na mão, isto é, o rosário, ainda nos atrevemos a falar de modernismo. Mas que será a nossa religião? Uma moda que muda todos os anos e todos os meses? Ao ouvir tais palavras, o padre quase se desfez em lágrimas. Na verdade, devemos fazer aquilo que fizeram os nossos pais: perseverar, ser constantes para chegar finalmente ao porto onde nos espera o Senhor. Devemos ressuscitar o passado, fazer ressurgir aquilo que faziam os apóstolos e os mártires. Estamos na era dos mártires. Todas as pessoas que são perseguidas, este governo que se vai destruindo, tanta infusão de ideias, o predomínio de ladrões, de brigadas vermelhas, amarelas e verdes. Estamos numa época apocalíptica. A besta reina sem nunca se mostrar. Nisso consiste a inteligência da besta. Entretanto, na própria igreja, tanto leigos como padres dizem que ela não existe, que Satanás não existe porque Satanás encarnou em muitas pessoas. Aí está Satanás visível no ódio premeditado. Não é como no caso dos pecadores que não conhecem a lei de Deus e caem. Não. São aqueles os verdadeiros diabos que se movem sobre a terra, de tal forma que o próprio demônio disse: eu já não preciso fazer nada, eles sabem fazê-lo melhor do que eu. Devemos falar constantemente de Padre Pio, sempre, sempre. O Senhor há de abençoar-nos e ajudar-nos. Quando não soubermos fazer alguma coisa, recorramos a Nossa Senhora, que estava sempre ao lado de Padre Pio. Ela vai nos ensinar tudo. Ela já deixou Padre Pio, já não precisa ir à cela dele, agora vai ao encontro dos filhos dele. Antes estava perto do nosso Pai, agora está perto de nós, está perto dos grupos de oração. Minha Nossa Senhora, quantas almas seguem o caminho do inferno? Quantas almas seguem Satanás? Esta nação adúltera, o ateísmo está muito difundido. Os poucos cristãos que existem sofrem penas terríveis. Seria necessário um Padre Pio para cuidar de tanta dor. Disse-me ainda Padre Pio: quanto mais inquieto anda um coração, mais frequentes são os assaltos de Satanás. O inimigo conhece bem que a paz de coração é indício da assistência divina, por isso não perde a mínima ocasião para nos fazê-la perder. A paz é simplicidade de espírito, serenidade da mente, tranquilidade da alma, vínculo de amor. É ordem e harmonia em todos nós, é um gozo contínuo da consciência. O demônio conhece bem tudo isso, por isso se esforça tanto para nos fazer perdê-la. E aqui encerramos na página 613. É claro que eu não li tudo na íntegra, tem muita coisa aqui, muitas perguntas que Cleonice fez e que Padre Pio respondeu. Terminamos o livro, página 613, e por isso que eu recomendo a leitura do livro na íntegra. Eu acho que eu vou deixar, como eu falei, na descrição do vídeo, alguns links de onde você encontra o livro. É um livro relativamente barato, custa, para o tamanho dele, custa aí R$50 e vale super a pena lê-lo na íntegra, porque não dá, realmente não dá para gravar. Teve um capítulo, acho que foi o capítulo 23, ficou em 1 hora. Isso é porque eu cortei muita coisa, então é importante, que a gente leia e releia várias vezes. Amém? Muito obrigada por estar aqui, por acompanhar essa leitura. Muito obrigada mesmo. Se você gostou, dê um like, compartilha com outras pessoas, faça com que outras pessoas conheçam a vida de Padre Pio. É uma vida de exemplo mesmo, E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem muito conteúdo bacana. Faz uma visita aí no canal, você vai ver. Então, muito obrigada, que Deus abençoe cada um, que Padre Pio esteja sempre conosco, nos abençoando na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, salve Maria.